Eu pensei muito antes de escrever isso. Na verdade, eu já comecei essa carta algumas vezes e apaguei todas. Tem algo dentro de mim que eu não consigo mais ignorar. Não é o tipo de dor que aparece o tempo inteiro. Ela surge principalmente quando tudo fica em silêncio, à noite, antes de dormir ou em momentos que deveriam ser felizes. É uma sensação constante de ter estragado alguma coisa que era importante. Eu cometi um erro e não foi por falta de consciência. Eu sabia de alguma forma que poderia me arrepender, ainda assim fiz. Desde então, minha mente tem o hábito de voltar para aquele momento como se estivesse tentando encontrar uma versão diferente da história, uma em que eu tivesse agido melhor, falado outra coisa ou simplesmente parado antes, mas o passado não abre espaço para edição. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. O que mais me dói não é apenas o que aconteceu, é perceber que fui eu. Às vezes parece que minha vida ficou dividida entre quem eu era antes e quem eu me tornei depois daquele dia. As pessoas dizem que todo mundo erra, que faz parte da vida, mas quase ninguém fala sobre o que acontece quando o erro muda a forma como você se enxerga. Eu tentei seguir normalmente, me distrair, preencher o tempo, não pensar muito, mas algumas coisas não se resolvem com distração, só ficam esperando um momento de silêncio para voltar. E quando voltam, trazem sempre a mesma pergunta: como seguir em frente depois de ter sido alguém que você nunca imaginou ser? Tem dias em que eu penso em pedir desculpas, em outros acho que talvez já seja tarde demais. Também me pergunto se mudar agora realmente faria diferença ou se algumas marcas simplesmente não desaparecem. O que eu sei é que não quero continuar vivendo presa a essa versão de mim. Quero aprender com isso, quero me tornar alguém melhor. Mas para ser sincera, ainda não sei se consigo me perdoar. Então, resolvi escrever, porque talvez você possa me ajudar a entender uma coisa. Existe uma forma real de superar o arrependimento ou a gente apenas aprende a conviver com ele? E principalmente, como é que se faz as pazes com quem a gente já foi? Se você se reconheceu em algum trecho dessa fala, saiba que isso não acontece por acaso. Em algum momento da vida, quase todos nós olhamos para trás e percebemos que teríamos feito algo diferente se tivéssemos a consciência que temos hoje. O arrependimento é uma experiência profundamente humana, mas ainda assim muito solitária. Porque por fora a vida continua, mas por dentro algo pede resolução. Hoje eu quero conversar com você sobre isso, não sobre apagar o passado, porque isso não é possível, mas sobre como continuar vivendo sem ficar emocionalmente preso a ele. Todos nós erramos em algum momento. Isso não diz necessariamente quem somos. Muitas vezes diz apenas que ainda estamos aprendendo. O que costuma prolongar o sofrimento não é só o erro em si, mas a tentativa constante de não sentir o desconforto que vem depois dele. É natural querer se afastar da dor. A gente ocupa a rotina, enche o tempo, busca distrações. Funciona por um tempo, mas aquilo que não é elaborado geralmente retorna. Às vezes como um pensamento insistente, outras como uma sensação difícil de explicar. Por isso, o primeiro movimento não costuma ser o mais fácil, mas costuma ser o mais honesto. Reconhecer o que aconteceu e permitir que essa dor tenha algum espaço. Não para reviver o erro indefinitivamente, mas para que ele possa finalmente ser compreendido. Quando a gente para de gastar tanta energia tentando fugir, algo começa a mudar. Surge uma pergunta importante, talvez a mais importante nesse processo: o que essa experiência pode me ensinar? Essa pergunta não altera o passado, mas muda a nossa posição diante dele. Em vez de permanecer apenas na culpa, começamos a nos mover na direção do crescimento. Quase sempre existe algum aprendizado possível sobre limites, sobre escolhas, sobre impulsos, sobre a forma como nos relacionamos. Nem todo aprendizado vem de momentos bonitos. Muitos nascem exatamente das experiências que gostaríamos de desfazer. E aprender aqui não significa justificar o erro, significa permitir que ele não tenha sido em vão. Quando outras pessoas foram afetadas, pode surgir o desejo ou a necessidade de se aproximar e tentar reparar. Sempre que isso for possível, um pedido de desculpa sincero pode ser um passo importante, não para apagar o que aconteceu, mas para assumir responsabilidade. Ao mesmo tempo, é preciso maturidade para entender que nem toda tentativa de reconciliação terá a resposta que esperamos. Algumas pessoas não estarão disponíveis e parte do processo também é aceitar aquilo que foge do nosso controle. Nesses casos, a mudança passa a ser vivida mais nas atitudes do presente do que na expectativa de reorganizar o passado.
Porque aprender ajuda, mas o que realmente traz uma sensação de continuidade é perceber na prática que já não somos exatamente aquela pessoa. Mudanças reais costumam ser menos grandiosas do que imaginamos e mais consistentes do que prometemos. Elas aparecem em escolhas pequenas repetidas ao longo do tempo. E algo que costuma ajudar muito nesse caminho é tornar essa mudança visível para si mesmo. Pode ser escrevendo, refletindo, observando as próprias atitudes. Aos poucos, a mente começa a entender que houve movimento, que a história não parou naquele erro. Ainda assim, existe um ponto desse processo que costuma ser o mais delicado, o auto-perdão, porque ninguém conhece tão bem nossas falhas quanto nós mesmos. E por isso, às vezes, nos tornamos juízes muito mais severos do que qualquer outra pessoa seria. Mas permanecer em punição constante não repara o passado, apenas prolonga o sofrimento no presente. Se responsabilizar é importante, crescer é necessário, mudar é transformador, mas também é preciso, em algum momento, se permitir continuar. Você não é apenas o pior momento da sua vida, nenhuma trajetória humana pode ser resumida a um único capítulo. Talvez amadurecer também tenha a ver com isso, reconhecer que fomos sem deixar de abrir espaço para quem ainda estamos nos tornando. Recomeços não costumam ser barulhentos. Muitas vezes eles começam de forma silenciosa, como uma decisão interna de não se abandonar por causa do próprio passado. Se essa conversa encontrou algo aí dentro de você, talvez valha a pena transformar essa reflexão em um pequeno marco. Me conta aqui nos comentários uma palavra que represente o momento que você está vivendo agora. Pode ser recomeço, aprendizado, mudança, a que fizer sentido para você. Às vezes, nomear um processo é uma forma de começar a atravessá-lo com mais consciência. E se você sentiu que esse vídeo pode fazer sentido para alguém próximo, compartilhe. Certas mensagens chegam até nós exatamente quando mais precisamos delas. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!